Olá, meus irmãos e irmãs, estamos aqui mais uma vez para partilharmos esta palavra de Deus nesta terça-feira da quinta semana da Quaresma. Então, eu te convido a fazer essa reflexão junto com a sua família, ouvindo esta palavra de Deus que nos é dirigida no Evangelho de hoje. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos fariseus: Eu parto e vós me procurareis, mas morrereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Os judeus comentavam: Por acaso vai se matar? Pois ele diz: Para onde eu vou, vós não podeis ir. Jesus continuou: Vós sois daqui de baixo, eu sou do alto. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Disse-vos que morrereis nos vossos pecados, porque se não acreditais que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Perguntaram-lhe, pois: Quem és tu, então? Jesus respondeu: O que vos digo desde o começo. Tenho muitas coisas a dizer a vosso respeito e a julgar também. Mas aquele que me enviou é fidedigno, e o que ouvi da parte dele é o que falo para o mundo. Eles não compreenderam que lhe estava falando do Pai. Por isso Jesus continuou: Quando tiverdes elevado o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas apenas falo aquilo que o Pai me ensinou. Aquele que me enviou está comigo. Ele não me deixou sozinho, porque sempre faço o que é do seu agrado. Enquanto Jesus assim falava, muitos acreditaram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reverendíssimo Padre Remilson, meu irmão no diaconato Silas, meus amados irmãos e irmãs, gostaria então que esta palavra hoje pudesse penetrar no mais íntimo do seu coração, da sua história, da sua vida, da sua família. E é interessante porque este evangelho de hoje, ele começa trazendo para nós exatamente uma despedida de Jesus. Eu parto e vós me procurareis, mas morrereis no vosso pecado. Nós estamos nos aproximando da Semana Santa, em que vamos viver todo este mistério da morte e ressurreição de Cristo. E Jesus está aqui exatamente fazendo isso. Ele está já se colocando a caminho do Calvário. Vós me procurareis, mas não me encontrareis. Ora, e por que não vamos encontrar? Porque ele vai morrer, mas depois, claro, sabemos, ele vai ressuscitar. Mas o que impede de não nos encontrarmos com Jesus é aquilo que ele diz logo em seguida, que ele não é daqui. Ele não é deste mundo. Então, ele vai voltar para junto do Pai. Ele veio uma primeira vez, fez o anúncio, anunciou o reino, demonstrou quem era, e agora ele vai voltar para junto do Pai. E nós, enquanto peregrinos neste mundo, estamos aguardando a sua nova vinda. Mas neste evangelho, Jesus ele é bem categórico. Quando ele diz que estas pessoas não podem ir aonde ele vai, é por quê? Porque o pecado nos impede de chegar ao céu. O que ele está colocando? Eu vou para junto de Deus. Eu vou voltar para o meu Pai. E vós não podeis ir. E não podeis por quê? Porque morrereis nos vossos pecados. Estejamos atentos, porque o pecado nos impede
de chegar ao céu. Na nossa vida hoje, também é assim. O pecado nos impede de chegar ao céu. Se você hoje está carregando os seus pecados, aproveite este tempo de conversão, aproveite esta semana que você pode preparar-se mais solidamente. E a grande preparação para a Páscoa do Senhor é exatamente libertar-nos dos nossos pecados. E nós temos a graça do sacramento, onde nós recebemos o perdão de todos os nossos pecados. Porque morrereis nos vossos pecados. Se morrermos com o pecado, não alcançaremos o céu. Precisamos então romper com o pecado, romper com tudo aquilo que nos impede de aproximar do próprio Senhor. E Jesus também ele faz uma grande revelação aqui. Veja que ele estava falando com o povo judeu, que conhece a Deus como aquela denominação de Moisés, eu sou. E Jesus ele revela exatamente isso, né? Disse-vos que morrereis nos vossos pecados, porque se não acreditais que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Então veja que Jesus ele é categórico, ele não está falando para pessoas que não conhecem a lei. Então ele está falando, eu sou. O que ele está dizendo com isso? Que ele é Deus. Naquele momento aquelas pessoas tiveram a oportunidade de crer em Jesus Cristo. De crer que ele é o eu sou. Mas a si mesmo não quiseram. Claro que alguns, como narra o fim do Evangelho, alguns, enquanto Jesus estava falando, acreditaram nele, mas outros não. E é interessante porque Jesus vai repetir novamente, mais embaixo, lá, quando tiverdes elevado o Filho do Homem, então sabereis que eu sou. E de fato, se nós recordarmos, lá no alto da cruz, quando Jesus está morto, o centurião vai dizer, verdadeiramente, este homem é o Filho de Deus. Ora, crer em quem Jesus é. Muitas vezes nós somos levados, nos tempos de hoje, a querermos crer naquilo que Jesus faz. Quero crer em Cristo porque Ele faz milagres. Quero crer em Cristo porque eu encontro consolo nas suas palavras. Quero crer em Cristo porque Ele cura, porque Ele liberta. Mas e se Jesus não fizer nada disso? Eu vou continuar crendo? Jesus, ele é aquele que é. Não é aquele que faz. Por isso eu preciso crer em Jesus por aquilo que ele é. Senhor da nossa vida, Senhor da nossa história. Por isso eu te convido a olhar para esta palavra e meditar na sua vida. Até onde eu estou crendo que Jesus é verdadeiramente o Filho de Deus? Até onde eu estou buscando Jesus para que Ele faça algo na minha vida? Para que Ele transforme uma situação? Não que Ele não possa fazer isso. Mas a minha fé está me levando somente a crer no que Ele faz? Então, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, creia naquilo que Jesus é. E Ele é verdadeiramente o Filho do Deus vivo, como Pedro revelara para nós. Ele é. Pode fazer? Pode. Mas Ele é Senhor da nossa vida, Senhor da nossa história. Por isso, neste dia, ofereçamos ao Senhor, o mais íntimo do nosso coração, né, as graças e as bênçãos que Ele tem conduzido para nos fazer viver a eternidade. Porque foi esse, né, o princípio de Jesus. Ele veio para nos dar vida eterna, vida plena, vida em abundância.
Por isso, ele será elevado lá na cruz. A elevação de Cristo se dá na cruz para a nossa salvação. É ali a hora de Cristo. Em alguns momentos da vida de Cristo, ele sempre repetia: minha hora ainda não é chegada. Próximo do momento da cruz, ele vai dizer: é chegada a hora. E chegando esta hora, ele vai se entregar, por amor a mim, por amor a você, por amor à sua família. Então a entrega de Jesus, ela se dá por amor. E é ali do alto da cruz, onde temos os grandes ensinamentos também para a nossa caminhada. O ensinamento do perdão, o ensinamento da confiança, o ensinamento de cumprir a vontade do Pai. Veja que neste Evangelho Jesus está falando do Pai. Ele está colocando quem é o Pai também, que ele confia, que ele acredita. E na cruz, ele vai estar à disposição do Pai. Ele vai estar ali cumprindo exatamente a vontade do Pai. Na sua oração lá no jardim, ele vai falar: se é possível, afasta de mim, mas que não se cumpra a minha vontade, mas a tua. Por isso, quando Jesus morre, de fato, se revela totalmente a sua pessoa. Verdadeiramente, este homem é o Filho de Deus. E por quê? Porque ele fez tudo o que era da vontade do Pai. Anunciou, se entregou, morreu e ressuscitou. Pense agora na sua vida, pense agora na sua história. Pergunte para si, pergunte lá no mais íntimo do teu coração, como tem se sustentado a sua fé? Em meio às cruzes, em meio às dificuldades, em meio à doença, em meio à morte. Como a sua fé tem se sustentado? Porque diante de todas as situações, eu preciso crer que Cristo é verdadeiramente o Filho de Deus enviado a este mundo para a nossa salvação. Confiança em Cristo. Confie tua vida, tua história, tua família. E que o Senhor possa te dar toda a graça e toda a bênção do céu. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pelas mãos de Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fique em casa, na paz do Senhor.